Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Quero nesse áudio falar um pouquinho sobre a fase de julgamento conforme o estado do processo. Afinal de contas, o que significa essa fase? Para que serve? Quando ela pode acontecer? Em que momento ela, ocorre no andamento do processo? Uma coisa é clara, gente. O processo sempre vai se iniciar com uma provocação do autor, através de uma petição inicial. E por estrito cumprimento ao princípio do contraditório, é essencial que o réu, aquele em face de quem se faz o pedido, tenha a oportunidade de trazer a sua versão dos fatos, de se posicionar, de argumentar contra aquilo que está sendo requerido em face dele. Então, nós temos aí nessa primeira oportunidade a chamada fase postulatória, fase de pedidos, de requerimentos. Agora, uma coisa é clara. Após ser garantida a oportunidade de narrativa de fatos por ambos os protagonistas do processo, autor e réu, esse processo, uma hora ou outra, tem que ir para a mão do juiz, para que ele tome alguma providência no processo. E essa, providência, essa atitude dele, ela pode resultar em 4 etapas, 4 caminhos distintos. E esses caminhos são o que nós chamamos de fase de julgamento conforme o estado do processo. Ou seja, é basicamente o juiz pegar o processo em mãos, após todas as manifestações das partes, Eventualmente o autor apresentou a petição inicial, o réu apresentou sua contestação. Podemos ainda dizer que se porventura o réu trouxer fatos novos a essa contestação, como por exemplo, a alegação de alguma preliminar de contestação, ou caso o réu alegue algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o juiz dará a oportunidade do autor se manifestar sobre esses fatos novos, É o que nós popularmente chamamos de réplica, É a oportunidade de apresentação de réplica conforme artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Mas, após essa oportunidade, tendo sido apresentada ou não a réplica, o processo vai às mãos do juiz, para ele verificar qual o estado que o processo se encontra e, principalmente, definir qual será o próximo passo a ser tomado. Pois bem, esse julgamento conforme o estado do processo, conforme eu já te disse, ele pode resultar em 4 consequências. E a primeira delas é, de fato, o juiz extinguir o processo. Professor, mas vai extinguir? Vai acabar com o processo? Vai extinguir. E é muito importante ficar claro em nossas mentes que o processo, ou a fase procedimental do processo de conhecimento, de rito comum, ela sempre vai se encerrar através de um ato intitulado sentença. Então, quando o juiz quiser extinguir a fase cognitiva do procedimento comum, do processo de conhecimento, ele profere uma sentença. E essa sentença pode ter fundamento em 2 artigos do Código, mais precisamente artigo 485, que vai nos trazer 10 incisos que proporcionam situações de extinção do processo sem resolução do mérito, ou com fundamento no artigo 487, que prescreve a oportunidade de 3 incisos, 3 oportunidades em que o processo, ou a fase procedimental, melhor dizendo, será extinta com resolução do mérito. Então sempre acaba essa fase, a fase cognitiva, a fase de conhecimento, através de uma sentença. Bacana, é importante partir dessa premissa. Por quê? Porque quando você lê o artigo 354, que é aquela primeira etapa do julgamento conforme o estado do processo, ele diz que o juiz proferirá sentença se ele, neste momento, verificar a ocorrência de algum inciso do artigo 485. Ou seja, vai extinguir o processo sem resolver o mérito. Ou se ele também verificar a ocorrência dos incisos 2 e 3 do artigo 487. O inciso 2
trata da prescrição ou da decadência do direito do autor. Já o inciso 3 vai tratar de uma hipótese de extinção do processo com resolução do mérito, quando, digamos, o processo ou o conflito estiver solucionado por vontade das partes. É o que nós tecnicamente chamamos de sentença homologatória, tá? Ou porque as partes fizeram transação, ou porque eventualmente o autor renunciou ao direito que se funda a ação, ou porque o réu reconheceu a procedência jurídica do pedido. Nesse caso, então, se ele verificar que alguma dessas situações se faz presente, ele profere uma sentença e extingue o processo. Então, a primeira etapa de julgar o processo conforme o seu estado é proferir sentença, tá? Seja com fundamento no artigo 485 ou com fundamento nos incisos 2 e 3 do artigo 487. É claro que, nesse caso, diante de uma sentença, estaremos abrindo a oportunidade da parte a apresentar recurso de apelação, tá? Em face da sentença, sempre cabe apelação, tá bom? Pode até ser que este ato judicial que implique em algum desses fundamentos não tenha por objeto todo o processo, mas sim apenas parcela do processo. Isso pode acontecer, tá, gente? Nesse caso, não julgando todo o processo, a gente não pode chamar de sentença, mas sim de decisão interlocutória. E aí, é claro, na leitura do parágrafo único do 354, você verifica que se esse ato disser respeito a apenas parcela do processo, não cabe apelação, mas sim agravo de instrumento. A propósito, eu quero que você escute esse áudio com o código aberto, para você poder visualizando o que eu estou te dizendo, e isso vai tornar muito mais tranquila a sua compreensão. Uma coisa é clara, se porventura não for possível extinguir o processo com fundamento no artigo 354, o juiz está autorizado a passar à próxima etapa, chamada de julgamento antecipado do mérito. E antes de qualquer coisa, vale destacar que, mais uma vez, nós estaremos diante de uma sentença. Só que, diferentemente da etapa anterior, do 354, aqui a sentença, ela sempre terá fundamento no artigo 487, inciso 1. O 487, inciso 1, é mais uma hipótese de extinção com resolução do mérito, só que nesse caso acolhendo ou rejeitando o pedido formulado pelo autor na petição inicial. Então é a chamada sentença de procedência ou de improcedência, tá? É o que preceitua o artigo 355. Perceba que, mais uma vez, ele profere sentença e extingue o processo, tá? Então o 354 e o 355, ele só tem um nome diferente, mas o resultado prático é o mesmo, sentenças. Acabou o processo. Quando ele verifica que não dá para aplicar o 355, e aí obviamente dá uma olhadinha nos incisos, né? Ele está autorizado a passar à próxima etapa, que é o 356, julgamento antecipado, agora parcial do mérito, não mais total, tá? A diferença do 356 para o 355 é que o 355 é total, é sentença. Já no 356 é parcial. Se é parcial, não é sentença, é decisão interlocutória, tá bom? E esse artigo 356, ele é muito controvertido, né? Tem muita repercussão prática. Vale muito a lida, dá uma olhada nesses incisos e nesses parágrafos, tá bom? Mas chegamos aonde eu queria, né? Vamos pensar na possibilidade do juiz não conseguir extinguir o processo, com fundamento no artigo 354. Também não conseguir julgar o mérito de forma antecipada, nos termos do artigo 355. E ou ele consiga aplicar o 356 ou também não consiga julgar parcialmente, não importa. Porque se ele julgar parcialmente, parte do mérito será solucionado, mas a outra parte segue o caminho. Ou se ele não conseguir julgar parcialmente, tem que seguir o trajeto. E ele cai no artigo 357. O 357, meus caros, é a seção 4, que recebe o nome de saneamento e organização do processo. Mas uma coisa que merece ficar muito fixa em nossas mentes é que aqui, gente, no 357, ele vai proferir algo que nós chamamos de decisão saneadora, tá? É muito importante visualizar que tanto o 354 quanto o 355,
aquelas etapas anteriores, o juiz estaria extinguindo o processo de forma prematura, de forma até, de certa forma, antecipada, né? Ele está proferindo uma sentença no momento anterior ao que habitualmente ocorre. Quando eu verifico que não dá para aplicar o 354 e não dá para aplicar o 355, uma coisa é clara, o processo vai seguir o seu trajeto para uma fase procedimental contida dentro do processo de conhecimento de rito comum, chamada de fase instrutória ou fase de instrução probatória. Em outras palavras, eu vou precisar de provas para compreender, para decidir quem está de fato dizendo a verdade. Então essa decisão saneadora do 357, ela é uma decisão principalmente que organiza o processo, né? Mas que também prepara o processo para a ocorrência da audiência de instrução e julgamento, tá? Então o 357 é um artigo extremamente importante, que eu particularmente gostaria que você desse sim uma lida nele, tá? Porque ele traz ali de fato grandes implicações na vida prática. E isso também pode ser objeto de questionamentos, caso você esteja ouvindo esse áudio com o intuito de se preparar para concursos, provas, exames de ordem e assim por diante. Tá bem? Então, só para sintetizar, né? Esse julgamento conforme estado do processo, ele consiste numa etapa procedimental que implica em 4 situações distintas, todas na sequência, 354, 355, 356, 357, sendo que o 357 é essencial para a ocorrência de uma audiência de instrução e julgamento. Tá bom? Dá uma lida nesses artigos, caso você tenha alguma dúvida, venha falar comigo. Estou ansioso para receber sua participação, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.